Então, sejam todos bem-vindos aí ao nosso semestre, né? Meu nome é Evandro. A gente vai trabalhar nesse semestre a disciplina de Algoritmo e Programação 1. A gente espera que o mais breve possível essa situação se normalize, a gente consiga fazer as nossas aulas presenciais. Nesse momento, a gente precisa de uma força-tarefa de todos aí para a gente conseguir superar todas essas adversidades aí. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação onde eu vou passar os meus contatos, as minhas experiências profissionais e na docência, e vou compartilhar também aqui, a gente vai discutir o plano de ensino. A qualquer momento que vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para questionar, tá ok? Deixa eu só compartilhar aqui, vamos lá. O PowerPoint? Sim. Beleza, então. Então aí, meu nome é Evandro Luiz Martinhago. Aí vocês têm o meu telefone, que já faço parte lá no grupo do WhatsApp de vocês também. Vocês têm o meu e-mail caso precisam mandar e-mail. Hoje é tão prático pelo WhatsApp que a gente acaba até esquecendo de, às vezes, quando tem que mandar um e-mail, quando é algo meio breve, acaba mandando tudo pelo WhatsApp, né? Mas sintam-se à vontade para me questionar, tanto ali pelo WhatsApp ou por e-mail. Assim que eu tiver um tempo hábil, eu responderei para vocês, tá ok? Então vamos lá. Nossa disciplina é Algoritmo e Programação 1. A minha formação acadêmica. Eu sou graduado pela Unisul em Ciências da Computação. A minha graduação foi feita em Tubarão e eu concluí ela em 2001. Fiz uma especialização, um MBA em Gerenciamento em Banco de Dados na Unesc. Concluí ela em 2004. Em 2007 foi o ano que eu iniciei no Unibave lecionando, então já fazem 13 anos que eu trabalho no Unibave. Eu fiz a didática do ensino superior, uma disciplina obrigatória para todo professor que ingressa no ensino superior, né? E cortou um pouquinho ali, mas em 2015 eu defendi o meu mestrado em Educação pela Unisul. Então essa é a minha formação acadêmica, certo, pessoal? As minhas experiências profissionais. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 vezes na Beta Sistemas em Criciúma como analista e desenvolvedor. Depois tive uma passagem breve por Blumenau, que foi uma concorrente da Beta. Trabalhei um período na Beta, saí da Beta, fui trabalhar em Blumenau na concorrente, depois acabei voltando para a Beta. Depois, quando eu saí da Beta pela segunda vez, eu vim trabalhar no Unibave na parte de TI. Então, trabalhava durante o dia ali e à noite trabalhei por aproximadamente uns 4 anos no Unibave, na parte de TI. E quando saí do Unibave, fui trabalhar no Senai, em Criciúma, onde era professor dos cursos técnicos. Depois acabei assumindo a coordenação de curso lá do curso técnico. Isso até 2015, meados de 2015. Nesse intervalo de tempo também já lecionei em outras instituições, como na antiga Faculdade de Energia, tive a oportunidade de trabalhar com o professor Nassim, na época ele era coordenador também lá do curso de Sistemas. Já trabalhei também na Faculdade Exucre, já trabalhei na Unesc e no Instituto Federal de Santa Catarina, e no Senai também. Atualmente estou só no Unibave. Então, quando eu saí do Unibave, depois, em 2016, eu acabei mudando um pouco da área não mudando completamente da área de TI, né, mas eu resolvi empreender um pouco e montei um negócio para mim. Então, hoje eu tenho loja de celulares e acessórios. Eu tenho uma loja em Uruçanga e tenho uma loja em Cocal. Aproveitar e fazer um merchan agora aí, se vocês precisarem de algum acessório, algum aparelho, alguma coisa, é só falar com o professor aí que tem um desconto mega para vocês aí, tá bom, galera? Até aí, alguma dúvida?
Não, nenhuma. Não, de boa. Beleza. Então tá. Alô, galera. Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui para entrar na sala. Só um minutinho. Não tem ninguém. Vamos lá. Então, eu vou passar para vocês agora aqui o plano de ensino. Deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui. Vou abrir o plano de ensino lá. Deixa eu ver aqui. Também ele já está disponível para vocês lá no sistema acadêmico, tá? Plano de ensino de algoritmo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar agora com vocês. Tá compartilhado o PowerPoint ainda? Aplicativo. Não, saiu. Compartilhar. Tá, agora apareceu um arquivo do Word ali? Sim. Tá. Então eu vou discutir com vocês aqui o plano de ensino. É ele que vai nortear o nosso estudo aí no decorrer do semestre. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ficar à vontade para interromper, tá? Então, qual é o perfil? O perfil do profissional que o curso de Sistemas de Informação visa formar. Então, a gente vai formar o quê? Profissionais aptos a determinar os requisitos, né, desenvolver e evoluir os sistemas de informação das organizações, contribuindo, necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagens competitivas. Então, aqui é o perfil e as competências que a gente vai desenvolver em vocês nesse período que vocês estiverem na faculdade. Então, qual é a competência que essa disciplina vai desenvolver em vocês? Compreender as metodologias de desenvolvimento de algoritmo, compreender a implantação de diferentes estruturas de dados, bem como os algoritmos para gerenciá-los, analisar problemas e propor soluções algorítmicas. Aqui a última frase, ó, analisar problemas e propor soluções algorítmicas. As nossas aulas, elas vão ser baseadas em resolução de problemas. A gente vai trabalhar sempre com situação-problema, onde a gente vai estar desenvolvendo um algoritmo para tentar solucionar aquele problema. Porque a gente que é profissional da área de TI, para quem já trabalha na área, vai poder afirmar o que eu vou falar agora. Para quem não trabalha ainda, um dia vocês vão lembrar, o professor Evandro falou isso. Para quem trabalha na área de TI, galera, é só problema que a gente tem para resolver. Ninguém liga convidando para tomar uma gelada ou ir comer uma carne. Deu problema no sistema aqui, tô com problema, a rotina não funciona. O nosso dia a dia é só resolvendo o problema. Até aí, tranquilo? Então, o que nós temos aqui na ementa? A ementa são os conteúdos que a gente vai estar desenvolvendo no decorrer desse semestre. Expressão de algoritmo. Nós vamos estudar conceitos de algoritmo e programação estruturada. Vamos estudar lógica de programação, identificadores e declaração de variáveis. Vamos estudar comando condicional, comando de repetição. Primeiro momento, não se assustem que é bastante informação, mas isso a gente vai trabalhar bem detalhado cada item desse, tá? Alguém de vocês já tem conhecimento prévio de algoritmo ou programação ou já trabalha na área? Só estudando a respeito. Trabalho na área. Trabalha na área? Né? Trabalha onde, Ana? Na Projedata, aqui em São Lugero. Sei, trabalha com desenvolvimento? Na verdade, eu trabalho como assistente de atendimento, mas também estou ingressando na parte de analista de sistema. Cortou um pouco o teu áudio ali. Trabalha com atendimento, é isso, né? Isso, eu atendo os clientes ali na parte do software, mas também estou ingressando na parte de analista de sistemas. Ah, bacana. Mas o Bruno também tinha comentado alguma coisa, né, Bruno?
Eu tinha falado que eu tava começando a estudar um pouco de Java nas férias. Eu só sei um pouco ainda, mas não trabalho na área. Tá. Mais alguém, pessoal, além da Ana e do Bruno? Eu trabalho. Desculpa, eu não vi quem que falou ali. O Leandro. Tá. E Só um minutinho que tem um aluno que não conseguiu entrar na reunião, tá? Uhum. Tá me chamando aqui no WhatsApp. Só um minutinho, tá? Mais alguém, pessoal? eu tô estudando para programação. Todo dia à noite eu chego em casa do trabalho e vou estudando programação. Show de bola, Lucas. Show de bola. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui o link com o colega que não conseguiu, tá? Só um minutinho. É isso aí. Vocês vão, no decorrer do semestre, a gente vai estudando e eu vou compartilhando com vocês, vou mostrando algumas situações. Porque assim, eu trabalho, como eu falei para vocês, eu trabalho no curso de sistemas desde a primeira turma, se eu não me engano, 2008 ou 2009, não me recordo agora o ano correto. Então, eu sempre trabalhei a disciplina de algoritmo e programação 1. Que agora mudou um pouco a grade, mas sempre era ofertada na primeira e na segunda fase, agora é na segunda e na terceira. Mas, em tese, a essência da disciplina é a mesma. Então, com o passar do tempo, a experiência docência já me permite, né, tirar essas conclusões, que essa disciplina ela é a base para vocês no decorrer do curso. Então, com essa disciplina, e aqui nós vamos ver no próximo semestre, elas vão ser o alicerce para depois a gente edificar em vocês os conceitos de programação. Da mesma forma, a gente fizer uma analogia, quando você for fazer uma casa, se a casa não tem uma fundação boa, quando você for pôr o teto, que acontece? Só um minutinho que tá. Tem um colega não conseguindo entrar. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Então, quando a gente for construir uma casa, se a gente não tem um alicerce bom, o que que acontece? Agora acho que vai dar certo aqui, só um minuto. Aí, Ana Luísa. Quando a gente for quando for pôr o telhado, a tendência da casa é o quê? É cair ou ficar meio capenga, né? Então, essas disciplinas, elas têm como objetivo dar um embasamento teórico para vocês, para que nas próximas disciplinas vocês consigam, né, ter um bom entendimento e desenvolver as disciplinas de programações, que são várias durante o curso, tá? Então, vamos lá. Até aí, tranquilo? Depois nós vamos ver o quê? Lógica de programação. A gente vai o quê? Trabalhar com construção de algoritmo em pseudolinguagem, sintaxe de pseudolinguagem de programação. Vamos aprender atribuição de valores, operadores aritméticos, lógicos e relacionais, e vamos trabalhar com metodologia de desenvolvimento de algoritmo e paradigmas de programação. Comando condicional, nós vamos aprender o comando senão e o comando caso. Em comando de repetição, nós vamos aprender o comando para e o comando enquanto. Então, esses conceitos são os conceitos chaves que nós vamos trabalhar no decorrer do semestre. Até aí, tranquilo? Alguma pergunta? De boa. Beleza.
Depois, só no final, eu vou pedir, quem conseguir habilitar o webcam, para a gente tirar um print da tela aí, para a gente depois passar para o professor, tá? Quem não puder habilitar, sem problema nenhum. Então o Então, para pessoal dar vai ter que conta arrumar o cabelo. desse... Ah, não tem problema. A gente dá um tempinho, uns 10 minutos para fazer a maquiagem aí, tá? Fica tranquilo. A gente dá uns 10 minutos aí para os bastidores. Para dar conta de todo aquele conteúdo que eu passei para vocês ali, aqueles conceitos-chave e subconceitos, nós dividimos o semestre em 4 unidades de ensino. Na unidade de ensino 1, que a gente já começa hoje, depois a gente discutir o plano de ensino, a gente vai aprender sobre expressões de algoritmo. Vamos começar com os conceitos-chave de algoritmo, depois a gente vai estudar a expressão de algoritmo, pseudolinguagem versus linguagem, versus diagrama, versus linguagem de programação. Sintaxe do pseudolinguagem de programação. Pessoal, mas tudo, o que é isso, professor? Tudo isso, fique tranquilo que depois vai indo, piora, tá, galera? Não, brincadeira. Depois fica tudo tranquilo, hein? Unidade de ensino 2. Atribuição, operadores aritméticos, operadores lógicos e relacionais, comandos de entrada e saída, construção de algoritmo em pseudolinguagem. Unidade de ensino 3, lógica de programação, metodologia de desenvolvimento de algoritmo, paradigmas de programação. Na unidade de ensino 4, a gente vai trabalhar com comandos condicionais e comandos de repetição. Perguntas, galera? Até aí, tranquilo? Tranquilo, sem nenhuma pergunta. Aqui está detalhando como é que a gente vai fazer o aprendizado, mas depois vocês podem ler com o tempo ali no portal, tá? A essência é isso que eu estou comentando com vocês. Só baixar aqui, avaliações, vamos ter 20 provas, tá bom para vocês ou não? Não é muito, né? Se ninguém falou nada é porque tá bom, né? Não, vamos repensar. Brincadeira. Só para começar, né? Então, vamos lá. Aqui agora a gente vai detalhar o nosso cronograma de atividades. O primeiro encontro, deixa eu só ver, tem um aluno entrando aqui na sala, só um minuto. Certo, vamos lá. Então, o primeiro encontro, que é a aula de hoje, o que a gente vai ver? Apresentação da disciplina e do plano de ensino, é isso que nós estamos fazendo. Atividade de integração, como está EAD aí, de repente, aquilo que eu comentei com vocês, quem puder depois ligar o webcam, quem não puder, tudo certo. Depois a gente vai fazer o quê? Já vai começar a introdução ao algoritmo, que seria a apostila 1. Um material que eu mesmo desenvolvi, eu posso compartilhar com vocês, depois eu vou compartilhar lá no EAD, mas na biblioteca nós temos bastante livro sobre algoritmo e também tem bastante material na internet sobre algoritmo, tá, galera? Então, no segundo encontro, nós vamos trabalhar com conceitos de algoritmo e formas de representação. Que representa um algoritmo. A gente dá continuidade àquilo que a gente não conseguir concluir hoje, termina na semana que vem. No terceiro encontro, estrutura básica de algoritmo e tipos de dados. Então, a gente vai começar a entender quais são os tipos de dados que eu posso trabalhar no algoritmo, né? Conceitos de variáveis, constantes, declaração de variáveis inconstantes. Então, que sempre que precisar armazenar um valor na memória, eu vou ter que armazenar isso em uma variável. E essa variável vai ter que ser definida um tipo de dado. Até aí, tranquilo? Lembrando que o plano ele não é estático, tá, pessoal? Ele é dinâmico. Isso aqui é um planejamento que a gente sempre faz
no início do semestre, mas pode acontecer algumas mudanças, vai depender do andamento da turma. Então pode ser que, de repente, lá na terceira aula a gente já está vendo o conteúdo da quarta, ou lá na quarta está vendo o conteúdo da terceira. Não tem problema. De alguma forma a gente vai ter que, de repente, se um pouquinho, a gente vai ter que dar uma aceleradinha em algum conteúdo para poder vencer todos os conceitos, mas isso é bem dinâmico, certo? Lá na quarta aula, 1º de setembro, a gente vai trabalhar com expressões aritméticas e lógicas, atribuição de dados, construção de algoritmo, construção de um algoritmo sequencial, comandos de entrada e saída. Na quinta aula, nós vamos ter uma aula só de exercício. Não que as anteriores não vão ter exercícios, vão ter exercício também. Qual é a ideia? Eu passo o conceito para vocês, faço 1 ou 2 exemplos e a gente começa a fazer atividade. Porque vocês vão ver, no decorrer das aulas, que algoritmo a gente só aprende fazendo. Conforme eu falei para vocês, que eu trabalho já desde a primeira turma do curso, então essa propriedade eu já posso falar sem medo, né? Às vezes, passo as atividades, alguns alunos têm dificuldade, é normal ter dificuldade, tá? Porque, como eu falei, é uma disciplina base do curso, uma disciplina que vai ensinar os fundamentos da lógica para vocês. Então, é comum que tenha dificuldade, mas nada que não se supere. Daí, às vezes, o aluno não consegue fazer o exercício, daí eu vou lá no quadro, faço as correções, e, professor, o senhor fazendo é tão fácil, porque a essência do algoritmo, a gente tem que trabalhar muito com interpretação. Interpretar o problema para tentar extrair os dados que o problema está nos apresentando, e depois disso a gente criar uma solução algorítmica para resolver aquele problema. Então, algoritmo só se aprende fazendo, tá? Vocês vão ver com o passar dos anos que quando vocês estiverem lá na quinta, sexta fase, vocês pegarem um algoritmo que vocês fizeram agora na segunda, vocês vão fazer completamente diferente, vocês vão otimizar mais. Por quê? Porque você já tem mais conhecimento e já tem mais propriedade para fazer aquele algoritmo de uma forma melhor. Muitas vezes vão dizer, como é que eu fiz isso aqui, né? Mas para a época, para a situação, era o que vocês conseguiram desenvolver e que tinha capacidade de fazer naquele momento e resolvia. Mas vocês vão, sem dúvida, vocês vão cada vez mais aprimorando o desenvolvimento de algoritmo. E isso acontece com a nossa vida profissional. Quando vocês começarem a trabalhar com programador, vocês vão estar criando alguns códigos. Depois de um certo tempo, vocês vão voltar e vão dizer, poxa vida, como é que eu fiz esse código aqui nessa gambiarra? Agora hoje, em vez de eu fazer isso aqui em 10 linhas, eu faria em 4. E vai rodar da mesma forma. Só que lá naquela situação anterior, era o que tu sabia fazer. E funcionou? Funcionou, né? Então, existem várias situações. Alguma pergunta aí, pessoal? Não. Beleza. Se vocês tiverem perguntas, sintam-se à vontade, tá? Não pode ficar com dúvida. O som tá tranquilo para vocês aí agora? Tá tudo certinho? Tá tranquilo, professor. Tá, beleza. Então, continuando. Então, no quinto encontro, é um encontro só de exercícios, né? Porém, nos anteriores a gente vai trabalhar bastante exercício também. E lá no sexto encontro, no dia 15 de setembro, nós temos a nossa primeira avaliação. Né? Não tenho como dizer para vocês se nesse dia a gente já vai estar fazendo aula presencial. Em princípio, o decreto do governo é até 7 de setembro, né? Agora vai ter que ver como é que fica essa situação, ver se a gente retorna no dia 8 já com aula presencial. Então, são situações que não nos competem no momento opinar sobre isso, ok? A gente vai ajustando conforme for a necessidade. No sétimo encontro, no dia 22 de setembro, a gente vai trabalhar algoritmos com seleção,
comando de seleção simples, composta e encadeada. No 8º encontro, a gente trabalha exercícios, né, do conteúdo desenvolvido na aula anterior. No encontro, algoritmos com repetição, comando de repetição condicional com teste no fim. Depois fizemos 2 aulas sequenciais com atividades, né, envolvendo algoritmos com comando de repetição, comando de seleção. Lá no 12º encontro, que é no dia 27/10, vamos ter a segunda avaliação, que daí já envolve todo o conteúdo trabalhado. Depois, lá no dia 3/11, que é o 13º encontro, vamos ter algoritmo com repetição contada, comparação entre estruturas de repetição. Depois temos 3 aulas sequenciais com resolução de exercícios. No dia 1º de dezembro, nós temos a 3ª avaliação. E no dia 8 de dezembro, nós temos a prova substitutiva. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não, isso já... Professor, Oi. que linguagem que o professor vai ensinar? Vai ser Java? Não, na verdade, assim, ó, esse primeiro contato aqui, a gente vai trabalhar em português estruturado, tá? Java, a gente vai ver no 3º semestre. Beleza. Perguntas, pessoal? Porque vocês não tiveram nenhuma disciplina de lógica ainda, né? Essa é a primeira, né? Isso. Acho. Alguma pergunta aqui, pessoal? Não. Tá. Então vamos voltar lá ao PowerPoint. Deixa eu voltar aqui ao PowerPoint. Deixa eu só botar compartilhar o PowerPoint. Vamos lá. Compartilhar. Apareceu o PowerPoint para vocês? Sim. Beleza. Então vamos lá. Então a gente falando de ensino, agora a gente vai entrar ativamente no conceito básico da disciplina, tá? Então, qual é a disciplina, o que nós vamos começar a estudar a partir de hoje? Apresentar os conceitos de algoritmo, apresentar as formas de representação de algoritmo. Como é que a gente representa um algoritmo? Para começar, antes de mais nada, a gente vai começar conceituando problema. Lembra que eu falei anteriormente lá para vocês que o nosso dia a dia é só resolução de problemas, quem trabalha na parte de tecnologia? Olhando a figurinha do sujeito ali, sentado lá no vaso, vocês acham que ele tem um problema ou não? Sim. O macaquinho ali está analisando, né? Será que ele tem um problema ou não? Em princípio, ele tem um problema, né? Ele deveria ter o quê? Ter pensado antes de fazer as necessidades dele, as necessidades fisiológicas, ele deveria ter aproximado o rolo de papel, né? Então, o que é um conceito de problema, segundo o dicionário Michaelis? É um substantivo masculino, uma questão matemática proposta para ser resolvida, uma questão difícil, delicada, suscetível de diversas soluções. Qualquer coisa de difícil explicação, mistério, enigma, uma dúvida, uma questão. Então, alguns conceitos de problema, né?
alguns exemplos de problemas no nosso cotidiano. Vamos lá. Trocar a resistência de um chuveiro. Vocês ainda não tiveram uma oportunidade de pegar um inverno frio em Unibave, né, galera? Mas isso não vai faltar oportunidade, porque vocês vão ver, galera, que é frio pra caramba aí no invernão. Baixa uma neblina de noite, a gente já passou cada inverno frio aí que, olha, imagina a seguinte situação, aquele invernão, agosto, julho, agosto, neblina, frio, você sai da faculdade, chega em casa às 11 horas, vão tomar banho, e o chuveiro está com a resistência queimada. Isso é um problema ou não? Para muitos não, né? Que já queriam enforcar o banho, né? Vocês acham que é um problema? Acho que Gente, sim. ano passado eu tava. Acho que sim. Ano passado, no inverno, eu tava tomando banho gelado. Que daí eu deixava mais Tava bem acordado pra gelado? aula à Mas tu é noite. fera. É porque é questão de Mas psicológico, tu é né? Depois fera, que hein, cara? É questão de psicológico. Depois que se acostuma, fica normal. Sério, Lucas? É sério? Caraca, velho. Tu é fera então, hein? Puta merda, tomou bem gelado, cara. Eu, Tu mora onde, eu ainda Lucas? botava uma música de rock pra entrar no clima e daí eu tomava banho. Porque no começo era frio demais, porque até se Tá louca. acostumar, né? Não, olha, parabéns pra ti, Lucas. Já vi que tu é fera, cara. Tomar banho gelado no inverno aí. Então, vamos voltando lá. Então, é um problema que a gente tem, né? Um outro problema, definir onde almoçar. Vocês acham que isso é um problema ou não? Vocês saíram de casa, né? Estão trabalhando e vocês precisam almoçar. Estão numa cidade, foram fazer um trabalho em outra cidade, ou estão viajando, ou, né, passeando. Definir onde almoçar. Isso é um problema para vocês ou não? Vocês acham que é um problema? É um problema? Acho que sim. Porque tem que definir um lugar Acho bom que pra sim. comer. Olhar o preço. Certo. Quem mais, além do Lucas? O preço. Quem mais, além do Lucas e do Bruno? Pessoal, sem medo de errar, tá? Não precisa ter vergonha, a gente tá aí para compartilhar informação, tá? Eu acho que é, porque tem que saber se a comida lá realmente é boa e vale o dinheiro que vai gastar. Justamente, tem que saber se a comida é boa ou se vale o dinheiro que vai gastar, né? Imagine a seguinte situação. Eu penso que, no meu ponto de vista, também definir onde tu vai almoçar é um problema. Tem vários fatores que precisam ser analisados nesse problema. Primeiro, o primeiro fator que eu acho que é o mais importante de todos, é o crucial. Primeiro tens que ver quanto de grana tu tem na carteira. Depois que Não. tu definiu... Opa, Oi? eu tava com o microfone ligado. Não. Eu tava com o microfone ligado aqui, desculpa. Não, tranquilo, Bruno. Então, assim, para mim é o fator determinante, tá? O mais importante. É ver quanto de grana que tu tens na carteira disponível para almoçar. Todos concordam comigo? Porque, por exemplo, assim, tô só com 10 pila, 15 pila na carteira. Não pode exigir muito não, meu amigo. Tem que pegar um prato feito aí, ou comer um sanduba, alguma coisa do tipo. Eu tenho, sei lá, posso almoçar num restaurante top, que eu tenho 200, 300 reais disponível, não vai me fazer falta. Mas só que daí tem uma outra situação. Tu pode ter alguma restrição alimentar, e ver o tipo de comida que aquele restaurante serve, né? Se tem algum tipo de comida que tu não pode ingerir. Então, definir onde a gente vai almoçar também é um problema. Até aí, tranquilo? Então, assim, Tranquilo. sempre que nos deparamos com um problema, buscamos um procedimento para solucionar o mesmo. O exemplo da resistência queimada.
que a gente tem que... Qual é o procedimento que a gente tem que fazer para solucionar? O primordial, o que é? É ter uma resistência nova para substituir, né? De posse dessa resistência nova, a gente vai fazer os outros passos, que é o que? Desligar o chuveiro, desligar a energia, abrir o chuveiro, tirar a resistência antiga, pôr a nova, deixar correr um pouquinho de água fria, depois água quente, e assim vai. Até chegar o momento em que tu fez a substituição da resistência e aquele problema em tese tu conseguiu resolver. O outro problema, por exemplo, definir onde almoçar. Aquele exemplo que eu falei ali anteriormente, né? Tem que ver quanto é que tem de grana. Beleza. Tem que ver o tipo de alimentação que ele serve, se pode comer ou não. Então a gente está procurando o quê? Buscar um procedimento para solucionar o problema, né? Até aí, tranquilo? Aqui tem um exemplo que eu falei da resistência, né? Depois de definir onde almoçar. Então, problema a gente tem todos os dias, né? A pessoa que falar que não teve um problema durante o dia, ela está de parabéns. De repente o problema pode ser o menor possível, mas ela teve algum probleminha. Então, sempre que a gente tem um problema, a gente tem que buscar alguma solução para esse problema. E no nosso caso, as soluções que a gente vai estar propondo são soluções lógicas. Porque nós vamos desenvolver soluções computacionais para resolver esse problema, por meio de expressões algorítmicas, e posteriormente a gente vai criar o quê? Criar um programa com base no algoritmo para tentar solucionar aquele problema. Então, de posse disso, a gente vai fazer um conceito de lógica, né? Então, o que é a lógica? A lógica é ela que orientou a gente chegar em alguns procedimentos para ter algumas soluções vislumbradas. Tudo isso foi possível por causa da lógica. Então, uma definição de lógica é o ramo da filosofia e da matemática que estuda os métodos e princípios que permitem fazer distinção entre raciocínios válidos e não válidos. Muitas vezes, quando você, isso aí tu vai fazer isso aí, cara, isso aí não tem lógica, né? Então, raciocínios válidos e não válidos, determinando o processo que leva ao conhecimento verdadeiro. Então, esse é um conceito de lógica. Existem vários conceitos, né? Mas esse é a essência do conceito de lógica, tá? Até aí, galera, alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Segue o jogo. O uso da lógica é primordial na solução de problemas. Com ela é possível alcançar objetivos com eficácia e eficiência, tá? Com eficiência e eficácia, desculpa. Então, nós definimos o que é um problema, vimos o que é o conceito de lógica, e agora a gente vai chegar efetivamente no conceito de algoritmo. Antes da aula de hoje, alguém já tinha ouvido falar em algoritmo? Já. Sim, já. Já? Sim. Alguém não tinha ouvido falar, pessoal? Sem medo, galera. Não precisa ter medo, tá? Alguém não tinha ouvido falar em algoritmo? Acho que não, professor. Tá. Pelo jeito, então... Provavelmente todo mundo já meio que ouviu falar sobre, mas provavelmente alguém não deve saber o que é. Não tem problema. A gente está aí para ajudar aí a resolver essa parada para vocês. Saindo um pouquinho da transparência ali do slide ali.
como é que foi o primeiro semestre? Gostaram, pessoal? Apesar de todo esse contratempo que a gente está tendo aí, né? Como é que vocês acharam esse primeiro semestre do curso? Eu achei até que tranquilo, professor. Só que, assim, a gente não esperava, né? Porque eu não sabia, como foi nossa primeira vez na faculdade, eu nem sei como é que é a faculdade normal, né? A única coisa que eu sei é nas aulas EAD. Então, por enquanto foi tranquilo. Porque foi assim, né, Júnior? Foi uma situação que, conforme eu falei no início, pegou todo mundo um pouco desprevenido. Foi logo no início do semestre, né? Mas a gente tem que se unir agora, ter força para superar isso aí, porque essa situação ela não vai perdurar por muito tempo. Chega uma hora que ela vai ter que ter um basta, né? E o professor Nassim deve estar mantendo vocês bastante informados sobre o mercado aquecido que é da área de tecnologia, né? Sempre tem bastante vaga em aberto e tem carência de profissionais, né? Então é um curso que vai dar uma boa formação para vocês e vai abrir um leque muito grande no mercado de trabalho. Basta vocês acreditarem, né? E todos vamos superar essa situação aí. Esperamos que o mais breve possível a gente possa estar em aula presencial. Vamos lá. Designação, palavra estranha, designação desconhecida. Fazemos o uso constantemente de algoritmo em nosso cotidiano. Então, no nosso dia a dia, a gente faz o uso de algoritmo mesmo sem saber, no caso de vocês, assim, que não tem o conhecimento ainda do que é algoritmo, só ouviram falar, mas a gente faz o uso dia a dia. Já vou explicar para vocês como é que a gente faz esse uso dia a dia. Tá? Até aí, tranquilo? Se vocês não falarem nada, eu entendo que está tranquilo. Vamos combinar assim? Deixa eu só... O Lucas está entrando na sala, deve ter perdido a conexão. Vamos combinar assim, ó. Quando eu pergunto, tranquilo, se vocês não responderem nada, eu entendo que está tranquilo, a gente segue o jogo, certo? Certo. Certo, professor? Beleza. Quem cala consente. É isso mesmo, é isso aí, Júlia, quem cala consente, beleza. Mas sintam-se à vontade, tá, pessoal? Por favor, vocês não podem ficar com dúvida, tá? Por mais, professor, essa pergunta é banal. Não tem pergunta banal. A gente está aqui para trocar conhecimento e esclarecer as dúvidas. Se porventura vocês fizerem alguma pergunta que no momento eu não souber responder, eu vou atrás da resposta e o mais breve possível, né, compartilho com vocês, tá? Então, o que é um algoritmo? Lá do latim, o algoritmo teve a origem no latim. Então, resumindo, que é um conjunto de etapas bem definidas necessárias para chegar à resolução de um problema. Vamos lá, o conjunto de etapas bem definidas necessárias para chegar à resolução de um problema. Então, nós temos ali duas setinhas, né? Uma verde e uma vermelha, onde na setinha verde nós temos a entrada, depois, seguindo o fluxo, nós temos o processamento, depois, seguindo o fluxo, nós temos a saída. Então, todo o algoritmo, ele se resume nessas três etapas: entrada, processamento e saída. Essa é a essência de qualquer algoritmo. Depois vai entrar mais duas etapas ali para complementar, que depois da gente entender a dinâmica, eu vou explicar para vocês essas outras duas etapas. Até aí, tranquilo? Então, ó, conjunto de etapas bem definidas necessárias para chegar à resolução de um problema. Vamos lá. Um algoritmo no nosso dia a dia. Então, nós temos o quê? Colegas conversando ali. Um diz assim, olá. O outro assim, olá, tudo bom? Então, aqui do outro lado está pensando, pode ser que para ele hoje não está tudo bom. Pode ser que o dia não foi, né, um dos melhores. Então, o que nós temos aqui, ó? Entrada, esse primeiro bonequinho fez uma entrada para esse sujeito aqui,
ele processou, né? Olá, tudo bom? E esse aqui está pensando, pô, o que eu vou dizer para o meu amigo, né? Por mais que eu tenha um problema, mas não é culpa dele, ele não consegue me ajudar, vou dizer que tá bom, vou dizer que não tá. Então, é um algoritmo no nosso dia a dia. Voltando aqui, ó, nesse slide anterior, conjunto de etapas bem definidas necessárias para chegar à resolução de um problema. Alguém se habilita a dar um exemplo de algoritmo no nosso dia a dia? Vamos lá, pessoal. Uma receita de bolo. Uma receita de bolo. Muito bem, Douglas. Nós já íamos chegar nesse exemplo ali. Por que uma receita de bolo é um algoritmo? Não é um conjunto de etapas bem definidas necessárias para chegar à resolução de um problema? Digamos que a nossa mãe vai fazer um bolo. Qual é o problema que ela tem? O problema que ela tem que criar, ela tem que fazer um bolo para a galera tomar café, um bolo, um pudim, algo do tipo. Então, conjunto de etapas bem definidas. Se ela não fizer, se ela botar, por exemplo, o ovo antes da farinha, não vai dar certo. Se ela botar assar sem ter a massa, não vai dar certo. Então, na receita de bolo, se tu não seguir todas aquelas etapas que tá lá, o teu bolo não vai sair certo. Todos concordam? Sim. Sim. Um outro exemplo de algoritmo no nosso dia a dia. Vamos lá, galera. Vocês acham que a nossa rotina de acordar é um algoritmo ou não? Quem Sim. acha que a nossa rotina de acordar é um algoritmo? Eu acho que sim, professor, que a gente mantém. A gente mantém sempre a mesma coisa, assim, teoricamente, né? Para ir para o serviço. Claro que pode ter alguns imprevistos, né? Mas sempre com o mesmo intuito. Pode ter alguns imprevistos, Lucas, mas, né? Então, vamos lá. É um conjunto de etapas bem definidas com o objetivo, né, de solucionar um problema. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente não tem que fazer um conjunto de etapas para solucionar o nosso problema? Qual é o nosso problema inicial ali de manhã quando a gente acorda? Tirar o sono. Tirar o Ficar sono, acordado. tirar a preguiça, ficar acordado. Então, vamos lá. Qual é a primeira etapa que a gente faz com o nosso algoritmo aí de acordar? Vamos criar um algoritmo, então, já, acordando. Eu acordo às 6h40, 6h50. Quem acorda mais cedo aí? Eu acordo 5 horas. Eu acordo 5 horas, 5, mas daí Lucas? Não, mas Eu calma. acordo às 4h30. Eu boto 5, mas daí vai um processo até chegar às 6 horas. Tu acorda cedo, hein, Ana? Caraca. Bastante. Eu acordo. Mas tu trabalha que horas, Ana? Na verdade, eu trabalho às 8, mas eu acordo mais cedo mesmo, é costume. Todos os dias? Quase mas que todos hora- os dias. E que hora tu vai dormir? Tipo, depende do dia. Quando eu voltava da faculdade eram umas 11 horas, por aí, mas agora daí nas férias, vamos dizer assim, na pandemia, né? Aí mais cedo, 9h30, 10 horas, depende. Mas é bem puxado mesmo, hein? Acordar todo dia esse horário. Então vamos lá, vamos criar o nosso algoritmo ali acordando. Tá, vamos lá. A Ana acorda às 4h30, o Lucas acorda às 5, eu acordo lá 6h40, 6h50, dou mais aquela enroladinha, tá? Então, nosso algoritmo. Relógio desperta, primeira etapa, vira para o lado e bota ele no soneca. Espera mais uns 10, 15 minutos.
Despertou de novo, daí tá, agora tem que levantar. Daí desliga o despertador, dá aquela espreguiçada, né, daí tira a coberta, né, coloca um chinelo, porque o inverno agora é um pouco frio. No verão a gente já levanta e já sai com o pé descalço. Agora no inverno é um pouco frio, pelo menos eu sinto frio, né? Então tem que pôr um chinelo. Daí depois disso, vai até o banheiro, faz a higiene pessoal. Para quem toma café em casa, tem uns que não tomam, outros tomam, né? Toma o café, depois disso, coloca a roupa, depois disso, né? Pega todo o material necessário para poder sair. Estão observando que é um conjunto de etapas bem definidas. Se a gente for pedir para cada um aqui fazer o algoritmo do procedimento de acordar, a gente vai ver que tem alguns que o algoritmo vai ter 30 etapas, outros vai ter 4, 5, outro vai ter 6. Tem uns que já levantam, né, já vão para o banheiro, já escovam o dente, botam a roupa e já saem. Outros dão aquela lagarteada, tomam café, vai na cozinha, volta, vai na sala, vai no quarto, e até sair de casa dá meia hora. Então, mas é um conjunto de etapas bem definidas com o objetivo do quê? Resolver um problema. Qual é o problema? Levantar, se arrumar e sair para trabalhar. Até aí, tranquilo? Então a gente faz o uso de algoritmo no nosso dia a dia. E até a gente chegar lá no nosso trabalho, a gente vai ter mais uma série de algoritmos que a gente já resolveu aí, né? Que é uma sequência de passos bem definidas, né? Então vamos lá. Resolvendo problemas. Quando a gente tem algum problema e a gente define que vai utilizar o computador para nos auxiliar a resolver, a gente precisa definir algumas etapas. Essas etapas são fundamentais para a gente chegar na solução desse problema, né? Então, qual é a primeira etapa? Eu tenho que deixar bem claro, tenho que definir qual é o problema que eu preciso resolver. Porque vocês vão aprender que a gente vai criar algoritmos para resolver problemas computacionais. Se não tiver nenhum problema, ninguém sai criando um sistema, ninguém desenvolve um aplicativo ou um software que não tem um problema para resolver. Se vocês observarem e começarem a analisar, todo app, todo aplicativo que tem disponível no Google, lá no Play Store e no Apple Store, eles têm o quê? Um problema para ser resolvido. Todo software que é desenvolvido, ele tem um problema para resolver. Porque ninguém vai criar um aplicativo ou um software de bobeira que não vai resolver nenhuma situação. Então a gente precisa primeiro o quê? Definir qual o problema que a gente tem a resolver. De posse disso, a gente vai fazer o quê? Realizar um estudo da situação, naquela situação atual, e verificar, né, quais as formas de resolver o problema. Tem um problema para resolver, digamos que vocês já estão fera em programação, e o Unibave terceirizou o estacionamento ali no Unibave. Então o Zequinha é o proprietário do estacionamento. O Zequinha precisa saber quanto é que ele está arrecadando por dia, consequentemente por semana e por mês com o estacionamento. Ele precisa saber também qual é o fluxo maior, se é carro ou se é moto, e qual é o tempo médio que esses automóveis ficam no estacionamento. Então, se vocês olharem, os problemas para resolver, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Realizar um estudo da situação atual e verificar, né, quais são as formas que a gente vai propor uma solução para o Zequinha. Ele tem essa situação, essa e essa, e ele quer saber como é que vai se comportar. Então, a gente vai criar o quê? Vocês vão criar um algoritmo e, consequentemente, vão criar um programa para resolver aquela situação. Tá aí, tranquilo? Vamos lá. Sim.
Então, utilizar uma linguagem de programação para escrever o programa, que deverá, a princípio, resolver o problema, né? Depois que vocês criaram uma linguagem de programação, desenvolveram um aplicativo ou um próprio software, vocês precisam o quê? Analisar, validar com o usuário, nesse caso o Zequinha do estacionamento, se realmente aquele problema que ele tinha lá foi resolvido. Ah, Zequinha, o Zequinha agora consegue controlar quanto é que ele arrecada por dia, quanto é que ele arrecada por semana, se o fluxo maior é de moto ou de carro, o tempo médio que fica. Então, com base nisso, o Zequinha vai conseguir tomar algumas decisões lá no estacionamento dele. Beleza? Então, a gente precisa sempre avaliar com o usuário, que vai ser depois uma etapa, mais uma etapa do algoritmo, na entrada, processamento e saída. Já deve ter um slide aqui na frente que a gente vai trabalhar sobre isso, tá? Vamos lá. Então, o algoritmo é uma forma de indicar um caminho para a solução de um problema. O algoritmo não é a solução do problema, né? Pois se assim fosse, cada problema teria um único algoritmo. Então, o algoritmo ele vai auxiliar a resolução daquele problema. Beleza? Aqui é um outro conceito-chave, tá? Algoritmo é um conjunto finito de regras, ou seja, finito, ele precisa ter fim, bem-sucedidas para a solução de um problema em um tempo finito, ou seja, ele tem que ter um tempo computacional que ele precisa terminar. Porque se o algoritmo que vocês desenvolverem ele for infinito, ele não vai apresentar a solução para o usuário, ele não vai apresentar uma saída válida, né? E com um número finito de passos. Imagine o algoritmo da gente acordando. Ele tem que ser um conjunto finito de regras, vai chegar uma hora que vocês não tem mais o que fazer dentro de casa, né? Acordou, foi para o banheiro, foi tomar café, foi para o quarto, foi para a sala, foi para a cozinha, foi para, né? Chegar uma hora que não tem mais lugar para vocês ir, então, conjunto finito de regras para a solução de um problema em um tempo finito. Chega uma hora que tu não consegue mais enrolar, que tu tem que sair de casa, porque senão te atrasar para o teu trabalho ou para aquele compromisso que tu tens. Com um número finito de passos. Até aí, tranquilo? Vamos lá. Sim. É uma sequência ordenada e não ambígua de passos que levam à solução de um problema. Ambiguidade a gente vai ver no decorrer dos exercícios, que seria, né, a redundância de informação dupla. Então, todo algoritmo a gente tem que evitar o máximo possível a ambiguidade, tá? A noção de algoritmo é básica para toda a programação de computadores. Eu sempre costumo dizer para os alunos que programar é a mesma coisa que uma comparação. Pode comparar com a mesma forma que tu andar de bicicleta. Quando tu está aprendendo a andar de bicicleta, é difícil no início, né? Primeiro tu anda com aquelas rodinhas, depois quando tira a rodinha, alguns caem muitos tombos, outros já conseguem se equilibrar de forma mais rápida, mas a partir do momento que tu tens o equilíbrio, tu consegue te equilibrar, tu pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta. Quando tu pegar uma bicicleta de novo, tu vai embarcar nela, tu pode até dar umas bambeadas ali, mas depois tu vai conseguir pegar o equilíbrio de novo e tu consegue andar. E a programação é a mesma forma. A partir do momento que tu aprende a lógica, que tu consegue desenvolver um raciocínio lógico, que tu entende uma linguagem de programação, tu pode ficar um tempo sem programar, um tempo sem trabalhar com programação, mas aquela ideia, aquela noção tu não perdesse. Basta o quê? Basta tu revisar. Então,
A partir do momento que tu tens o conhecimento de uma linguagem de programação, que tu aprende uma, tu aprender a segunda, a terceira ou a quarta, se torna mais fácil. Por quê? Porque a essência tu já tens, que é a lógica. Basta tu desenvolver o quê? As particularidades daquela linguagem. E aí, tranquilo? Seguimos, então. Nós vamos ver alguns exemplos de algoritmo. Instruções para se utilizar um aparelho eletrodoméstico. Quando a gente compra um equipamento novo, um celular novo, um eletrônico novo para casa, não vale mentir agora, hein, galera? Quem é que lê o manual? Eu vou na Acho raça. que ninguém. Quase ninguém, né? Dependendo qual é o produto. Normalmente eu pesquiso antes na Mas internet. Se eu me babacar, eu vou no YouTube e pesquiso. No YouTube, normalmente. Mas geralmente o que acontece? A gente só vai procurar alguma fonte de informação se a gente não conseguiu pôr funcionar, não é? Sim. Então, de certa forma é errado, porque se a gente seguisse as instruções que estão lá no manual do fabricante, vocês acham que aquilo lá é um algoritmo ou não? Sim. Vamos recapitular o conceito de algoritmo. Conjunto de etapas bem definidas com o objetivo de solucionar o problema. Então lá no manual do fabricante, tire o equipamento da caixa, tire a trava de segurança, tire as fitas protetoras, verifique se a chave da voltagem está na voltagem da sua região, ligue o aparelho na tomada, pressione o botão 1 do controle remoto, pressione o botão 2. Então, não é um conjunto de etapas? Então, ali nós temos o quê? Nós temos um algoritmo. Muitas daquelas etapas a gente acaba pulando. A gente já quer chegar, já está agoniado para botar a funcionar, ainda mais quando é alguma coisa que a gente está esperando, demora para chegar. Então, já bobear, já pudesse ligar até dentro da caixa, a gente já ligava, né? Mas tem que abrir a caixa e coisa do tipo. Mas, de qualquer forma, a instrução, o manual do fabricante, ele não deixa de ser um exemplo de um algoritmo. Pois ali nós temos o quê? Todas as instruções necessárias para a gente pôr em funcionamento aquele aparelho, aquele eletrodoméstico, aquele eletrônico. Beleza? Vamos lá. Citado anteriormente já uma receita de bolo, né? Um outro exemplo de algoritmo. Um outro exemplo, a maneira como as contas de água, luz e telefone são calculadas mensalmente também são um algoritmo, né? Vamos pegar um exemplo aqui prático de uma conta, de um cálculo de uma conta de energia. Vocês têm noção de como é feito o cálculo de uma conta de energia? Que, por sinal, vai ser um dos exercícios que a gente vai trabalhar no decorrer do semestre. Nós vamos criar algoritmos que simulem, né, o cálculo de uma conta de energia. Em princípio, né, em tese, o que é o cálculo de uma conta de energia? É a quantidade de quilowatts consumida por aquela residência multiplicado pelo valor do quilowatt. Até aí, tudo certo? Acrescido de alguns impostos. Como é que a gente sabe a quantidade de quilowatts que uma residência consumiu no mês? Olhar no relógio? Olhando no relógio. Muito bem. Então, né, é onde tem cooperativa, ou onde tem Celesc, tem o leiturista lá, a pessoa que é responsável por fazer a leitura todo mês dos relógios.
Digamos que ele passa no dia 1º de cada mês e no último dia de cada mês. Então passou no dia 1º, lá na casa do Zequinha. Ele foi lá no relógio, lá estava marcando 100 kW. Foi no último dia do mês, lá na casa do Zequinha, e o relógio estava marcando 500 kW. Então, qual é o consumo em quilowatts que a casa do Zequinha teve? É a leitura atual, que é o 500, menos a leitura anterior, que é o 100. Então, a casa do Zequinha, eles consumiram 400 kW naquele mês. Até aí, tranquilo? Mas qual é o valor de energia que o Zequinha vai pagar? Quanto é que custa o quilowatt de energia? O quilowatt de energia custa 20 centavos. Então, vai pegar o quê? 400 quilowatts, vai multiplicar por 20 centavos. Teoricamente, esse seria o valor da fatura de energia. Porém, nesse valor pode ter a incidência de alguns impostos, como o ICMS, entre outros, taxa de iluminação. Digamos que tenha mais algumas taxas ali, e mais 2 variáveis, e nós chegamos num valor X. E esse valor X seria o quê? O valor que o Zequinha tem que pagar na conta dele. Vocês concordam comigo que isso é um exemplo de algoritmo? Sim. É claro para todo mundo, pessoal, que isso é um exemplo de algoritmo? Sim. Beleza. Sim. Então vamos lá. Todos conseguiram entender que o exemplo do cálculo da energia é um exemplo de algoritmo. Agora vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no slide. Agora, com base no exemplo lá, nós vamos extrair aqui, ó, entrada, processamento e saída. Lá no exemplo que eu acabei de citar, de cálculo de energia do Zequinha, quais são as entradas que a gente submeteu ao nosso algoritmo? O preço, o valor de energia, Os quilowatts consumidos. Ô Eduardo, o teu áudio está bem baixo. Desculpa, Ana, pode repetir? Os quilowatts consumidos, o Falou valor. quilowatts consumidos. Isso. O quilowatt consumido, a gente vai ver que seria o processamento, tá, Ana? Sim, mas na verdade a entrada, no caso, o que a pessoa consumiu, aquela residência consumiu, seria a entrada, certo? Ou não? Seria o processamento. Isso, isso. O que a residência consumiu é um resultado de um processamento das entradas. O que seriam as entradas nesse nosso algoritmo? A leitura atual e a leitura anterior. A leitura que ele tirou no dia 1º e a leitura que ele tirou no último dia do mês. Todos concordam? Sim, Então, porque daí ele vai dia fazer o cálculo da diferença, né? E do processamento, que seria a quantidade que foi consumida. Daí lá, isso, a quantidade consumida é o resultante do cálculo, que seria o processamento do nosso algoritmo. Voltando, entrada, processamento e saída. Então, entrada, leitura atual, leitura anterior, que era a leitura do dia 1º do mês, e a leitura lá no último dia do mês. Então, no dia 1º do mês, a leitura estava 100, no final do mês a leitura estava 500. Agora, qual é o processamento que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar no valor consumido daquela residência. O que seria o valor consumido? É a leitura do último dia do mês, menos a leitura do 1º dia do mês. Então, eu tenho um valor de 400, que é o nosso processamento. Até aí está tranquilo, galera? Estão conseguindo acompanhar? Sim. E agora, o que é a saída do meu algoritmo? Não é o quanto eu consumi, que é
O 500 menos o 100 multiplicado pelo valor do quilowatts. Então, pegando o exemplo do cálculo da energia, nós conseguimos aplicar aqui as 3 etapas de um algoritmo, que é entrada, processamento e saída. Até aí, tranquilo? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Galera boa, ninguém pergunta nada, hein? Beleza, vamos lá. Agora nós vamos ver algumas características fundamentais do algoritmo, tá? Que ele tenha um número finito de passos, ou seja, ele tem que ter fim, porque se ele não tiver fim, ele não tem funcionalidade no meu algoritmo. Que cada passo esteja precisamente definido e sem possíveis ambiguidade. Que existam 0 ou mais entradas tomadas de um conjunto bem definidas. Ah, professor, quantas entradas o algoritmo vai ter? 1, 2, 3. Vai ter algoritmo que não vai ter entrada, ele vai ser resultado de um processamento. Tudo vai depender do tipo de problema que precisa ser resolvido. Com base nisso, a gente vai definir quais são as entradas, quais são os processamentos e quais são as saídas. E como é que a gente consegue extrair isso? Fazendo a interpretação do problema proposto para ser resolvido. Beleza? Segue o jogo. Que exista uma ou mais saídas, né? Ele vai ter que mostrar o resultado, um ou mais resultados, de acordo com aquele propósito que ele foi concebido. O exemplo do algoritmo para o cálculo de energia, ele vai ter que mostrar o quê? O valor da fatura que o sujeito vai ter que pagar. E o propósito dele era o quê? Calcular a conta de energia. Se vocês vão criar um algoritmo lá para o Zequinha, ele vai ter que mostrar o quê? O valor que o Zequinha arrecadou no estacionamento por dia, por semana, por mês, porque o propósito dele, o que é? Mostrar, né? Permitir que o Zequinha tenha um gerenciamento melhor do estacionamento dele, né? Que exista uma condição de fim sempre atingida para quaisquer entradas e num tempo finito. Então, ele vai ter que ter um fim, o algoritmo. Ele não pode ficar processando infinitamente. Porque se ele ficar processando infinitamente, ele vai entrar em loop, que a gente chama em loop, né? Já ouviram falar? Esse programa aqui entrou em loop. Ele entra numa condição que ele não para de executar. Vai parar só quando tu desligar o computador. E aí, beleza, galera? Perguntas? Dúvidas? Seguimos, então. Algumas vantagens do algoritmo. A partir dele, o programador poderá implementá-lo em qualquer linguagem de programação que conheça ou deseje. Então, a partir do momento que tu elabora, que tu desenvolve um algoritmo, ele pode ser codificado em qualquer linguagem de programação. Porque a essência dele está construída, que é a sequência de passos. Agora tu vai pegar uma determinada linguagem e tu vai implementar ele e vai criar um programa. Algoritmo mais linguagem de programação é igual a programa. Então, sempre que vocês precisarem criar um software novo, uma solução nova, ou implementar uma rotina nova num sistema que já está rodando, se vocês criarem primeiro um algoritmo
definirem, estudarem a situação, definirem qual o problema para ser resolvido, analisarem as possíveis soluções, identificar as possíveis entradas, os possíveis processamentos e as possíveis saídas, desenvolverem um algoritmo e depois desse algoritmo desenvolvido, implementar numa linguagem de programação, vocês vão chegar no produto final, que é um programa, um software que vocês criaram. Até aí, beleza? Então vamos lá. Seguimos o jogo aqui. Alguns itens que merecem uma atenção especial quando a gente está criando um algoritmo, tá? Funcionalidade. Esse é o básico, né, galera? O algoritmo deve funcionar. Então, se tu vai criar um algoritmo, o principal de tudo que é que ele realmente funcione, que ele vai atender aquele objetivo dele lá. Clareza. O algoritmo deve ser claro. Isto é, fácil de se ler e entender. Então, quando vocês criarem um algoritmo, a gente sempre tem que pensar que outra pessoa pode estar analisando posteriormente aquele algoritmo. Então, ele precisa ter uma certa clareza. Quando vocês forem trabalhar profissionalmente, hoje eu penso que não mais, porque... Não que não mais, mas que essa situação já seja mais amenizada. Na época que eu trabalhei como desenvolvedor, não existiam tantas metodologias de desenvolvimento. E um desenvolvedor criava um código lá, a gente sempre trabalhava com produtos, com software grande, então sempre tinha uma equipe, dependendo do produto, uma equipe de 5, 6 programadores, porque a Beta Sistemas ela é uma empresa que... Não estou fazendo merchan, tá, pessoal? Só estou citando um exemplo de situações que eu convivi na prática, né? Ela é uma empresa que desenvolve para a área pública. Então, toda a solução que você imaginar de uma prefeitura, eles têm um produto para resolver esse problema. Folha de pagamento, compras, contabilidade, tributos, controlar o sistema de frota, sistema de protocolo, sistema de educação, desculpa, sistema de saúde, e assim vai. Então, tem produtos que são bastante grandes. Então, tem equipe de 5, 6 ou até 7 profissionais que trabalham. Então, às vezes, um cuida de um módulo, outro cuida de outro, e às vezes tem uma certa rotatividade de funcionários. Então, na época, às vezes o sujeito ia lá, criava uma rotina, ou implementava uma rotina nova, ou fazia uma melhoria numa rotina que já estava funcionando, e não documentava de forma correta. E por algum momento ele se ausentava, né, se desligava da empresa, e um outro colega dele tinha que posteriormente fazer uma manutenção, uma alteração, uma melhoria naquela rotina. E se não está bem documentado e ele não desenvolveu o algoritmo com uma certa clareza, aquela pessoa ela tem uma certa dificuldade, às vezes, para tentar entender o que o sujeito fez. Então até a gente brincava, né? Muitas vezes, pô, isso aqui quando eu fiz era eu e Deus que sabia, agora eu esqueci. Então tem que perguntar para Deus, então, né? Então a gente pegava algumas situações assim que era mais fácil, às vezes, tu apagar todo o código e começar a fazer do zero. Então, por isso que quanto mais claro for o algoritmo que a gente está criando, posteriormente ele vai ajudar uma outra pessoa a dar uma manutenção ou até no entendimento do próprio código, né? Conseguiram entender essa funcionalidade, essa característica, pessoal? Vamos lá, então. Algumas fases na concepção de um algoritmo. O que a gente precisa observar? Entrada. Então, voltando lá ao exemplo do algoritmo do cálculo de energia. Então, o que seriam as entradas? Os dados
que alimentam o sistema, informações inseridas pelo usuário. Então, lá no cálculo de energia, o que nós tínhamos como entrada? A leitura lá no dia 1º do mês e a leitura lá no último dia do mês. Até aí é claro para todo mundo? Sim. Prosseguimos. Processamento, cálculos e manipulação de dados de entrada. Então, qual é o processamento que nós tivemos lá no exercício, lá no algoritmo da energia? Pegar a leitura atual, que é a leitura do dia 30, menos a leitura do dia 1º, nós vamos chegar num valor X. Que esse valor X, o que é? É o consumo de quilowatts que aquela residência teve. Ah, professor, mas o algoritmo vai ter um processamento só? Não, o algoritmo vai ter N processamentos. Quantos forem necessários para resolver aquele problema. Se precisar de 10, 20 ou 30 processamentos, ele vai ter 10, 20 ou 30, certo? Saída. Resultado obtido do processamento dos dados. Então, lá no cálculo de energia, qual é a saída? Mostrar o valor da fatura a ser paga. Tranquilo até aí? Uhum. Próxima fase. Teste de mesa. O que é um teste de mesa? A gente vai aprender que muitas vezes a gente desenvolve o algoritmo e a gente precisa validar, ver se o valor que está saindo lá no final para o usuário é realmente o que deveria ser apresentado. Então a gente chama isso, vamos fazer um teste de mesa, vamos executar passo a passo e verificar se o valor que está sendo mostrado lá é realmente aquele valor que deveria. Então, é a execução das tarefas fases acima mencionadas, verificando o funcionamento na prática das instruções executadas. Conseguiram entender, pessoal, as fases de um algoritmo? Isso aqui é fundamental para a gente, tá? A gente tem que identificar entrada, processamento e saída. É tranquilo? Uhum. Tranquilo. Vamos lá, então. Ó, aqui entrou mais uma fase, ó. Então, nós tínhamos a entrada, o processamento e a saída. E entrou mais uma fase chamada de feedback. Alguém nunca ouviu falar o que é um feedback? Provavelmente todo mundo já ouviu. Alguém não sabe o que é um feedback? Pessoal, então, se a gente for pesquisar no Google, a tradução de feedback é realimentação do processo, né? Então, a gente procurar melhorar aquilo que, de certa forma, tem alguma situação a ser melhorada. Por exemplo, assim, vocês trabalham e a empresa de vocês tem uma prática de mensalmente dar um feedback para vocês. O que é o feedback? Tu tá te saindo muito bem, só que tu precisa melhorar nesse aspecto aqui. Um exemplo, pontualidade, um exemplo. O sujeito é um baita profissional, mas só que todo dia ele queima 10, 15 minutos a chegada. Então, o superior dele lá vai dizer, Zequinha, tu é fera, cara, tu executa tuas tarefas, tu tá sempre disponível, mas tu precisa melhorar um pouco na tua assiduidade. Tu sempre chega 10, 15 minutos atrasado. Então, eles estão dando um feedback pro Zequinha, ele precisa melhorar naquele aspecto. E aqui no algoritmo, onde é que entra o feedback? Aqui na saída, o usuário vai validar se o valor que o algoritmo está mostrando para ele está atendendo a necessidade dele. Então ele vai dar um feedback, ó. Caso apresente algum problema,
vai tentar esse feedback lá na entrada dos dados. Então, vamos verificar. As entradas dos dados estão corretas? Os processamentos estão corretos? Então, tem que ser reavaliado aonde está acontecendo algum problema, de forma que esse feedback possa ser positivo. Então, essa é uma etapa, é uma fase muito importante no algoritmo feedback. E aí, tranquilo, galera? Tranquilo. Perguntas? Nada, galera? Galera, hein? Então vamos lá. Todo mundo tirando a folha aí, primeira prova, vamos lá. Boa, não falo nada, hein? Vamos lá, então. Algumas formas de a gente representar o algoritmo, tá? Dentre as formas de representação de algoritmos, as mais conhecidas sobressaltam a descrição narrativa, fluxograma convencional, o diagrama de Chapin, o pseudocódigo, também conhecido como linguagem estruturada ou Portugal, que é o que nós vamos estudar agora nesse semestre, que é a linguagem estruturada ou Portugal, certo? Descrição narrativa nada mais é do que aquilo que a gente fez lá, trocar a resistência do chuveiro, a receita do bolo, acordar. Fluxogramas é uma forma de representar algoritmos por meio de figuras. Vou passar alguns exemplos para vocês aqui, para vocês terem conhecimento que existe, mas profissionalmente e academicamente isso é um pouco inviável, porque a partir do momento que o algoritmo vai crescendo, fica inviável a gente representar por formas de figuras, tá? E o diagrama de Chapin também é uma forma mais acadêmica. E a gente vai usar aqui o pseudocódigo ou o Portugal. Então, descrição narrativa. Nessa forma de representação, os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural, né? Como, por exemplo, tem-se o algoritmo seguinte: trocar o pneu furado de um carro, afrouxar ligeiramente as porcas, suspender o carro, retirar as porcas e o pneu, colocar o pneu reserva, apertar as porcas, abaixar o carro, dar o aperto final. Vocês acham que esse algoritmo aqui ele estaria correto? Sim. Não sei. Tu acha que não sabe? Então aqui a gente está vendo a descrição narrativa, né? Então, qual o procedimento para trocar o pneu de um carro? Primeira coisa a gente tem que ver, o carro está em movimento, né? O pneu furou com o carro em movimento, então teríamos que ligar a seta, sair da pista, parar o carro, ligar o pisca-alerta, tirar o cinto de segurança, abrir o capô. O Lucas está entrando na sala. Abrir o capô, tirar o triângulo, sinalizar. Depois disso, a gente começaria a afrouxar as porcas, suspender o carro. Então, essa aqui é a descrição narrativa. A gente está narrando passo a passo, certo? É um algoritmo? É um algoritmo. Então, a vantagem da descrição narrativa. O português é bastante conhecido, né? A desvantagem, ela tem uma imprecisão, né? Ou seja, observaram a quantidade de passos que eu falei, ela é extenso, né? Para escrever, escreve-se muito para dizer pouca coisa. Então, eu fiz vários passos ali para dizer que o nosso objetivo era o quê? Trocar o pneu do carro furado, né? Linguagem algoritmo. Consistem na definição de um pseudolinguagem de programação cujos comandos são em português para representar algoritmos. Então, é essa forma que a gente vai estar aprendendo aqui no decorrer do semestre, tá?
Perguntas? Então, um exemplo. Definir um algoritmo que calcule o dobro de um número informado pelo usuário. Qual é o problema que a gente tem? Vamos lá, pessoal. Qual o problema que nós temos? A gente precisa calcular o dobro de um número que foi informado pelo usuário. Esse seria o problema, né? Isso mesmo, esse é o problema. Beleza. Então, agora a gente já definiu o problema. Lembrando lá das etapas do algoritmo. Quais são as 3 etapas? Entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Então, quais seriam as entradas que nós vamos ter nesse algoritmo? Eu acho que O usuário número informar informado um pelo número. usuário. O usuário informar um número. Isso aí. Galera, show de bola. Qual o processamento? Pegar esse número e Ele vai Dobrar. calcular o dobro do Multiplicar número. por 2. dobro, multiplicar por 2, né? E qual é a saída? Mostrar para o usuário, né, o resultado disso, né? Então, nós já definimos um algoritmo, a gente já conseguiu identificar quais são as entradas, qual ou quais os procedimentos e qual ou quais as saídas. Então, vamos lá. Ó. Sempre que a gente vai montar um algoritmo, a gente tem que fazer essas 3 perguntas, ó. Quais são os dados de entrada, que a gente fez anteriormente lá, tá? Qual será o processamento utilizado e quais serão os dados de saída. Então, essa charada a gente já matou lá atrás. Então, vamos lá. Algoritmo calcula dobro. Nesse primeiro momento aqui, ó, esse inteiro aqui, vocês desconsideram agora que lá para a terceira aula a gente vai aprender declaração de variáveis, tá? No momento vamos trabalhar com isso aqui como sendo variáveis, depois eu vou explicar detalhadamente o que é o conceito de variáveis. Então, eu tenho uma variável chamada número e uma variável chamada dobro. Então, começa o meu algoritmo. Diga assim, ó, leia número. O usuário vai informar um número. O que é o dobro do meu algoritmo? É 2 vezes um número ou um número vezes 2. Então, o que eu tive aqui? Ó? Uma entrada, certo? A primeira etapa do algoritmo. O que eu tive aqui? Um processamento. E o que eu tive aqui? A saída. Então, entrada, processamento e saída. É um conjunto finito de passos? É um conjunto finito de passos. Tem início e tem fim. Roda num tempo finito? Vai executar num tempo finito, né? Ele inicia aqui e termina aqui. São passos bem definidos? São passos bem definidos. Vai resolver o problema do usuário? Em princípio, vai resolver o problema do usuário. Então, nós conseguimos criar um algoritmo que recebe um número informado pelo usuário, calcula o dobro desse número e apresenta como resultado a saída dele. Até aí, tranquilo? Uhum. Alguém ficou com alguma dúvida ali, pessoal? Tudo certo. Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta ali, galera? Galera fera, hein? Vamos ver o outro exemplo aqui, então. Aqui nós temos nós precisamos desenvolver um algoritmo para calcular a média aritmética
de um determinado aluno, sendo que essa média vai ser composta por 3 avaliações. Então, quais são os dados de entrada desse algoritmo? Vamos lá, todo mundo. As notas? As notas. Isso, as 3 notas. Quais são os processamentos que a gente vai ter, galera? A soma das notas e a divisão pelo número de notas. Isso, muito bem, Ana. A soma das notas e a divisão pelo número de notas. E a saída, o que que é? A média aritmética. A média aritmética, isso aí. Todos conseguiram entender? Então, essa etapa é a etapa fundamental que a gente tem que fazer em cada algoritmo que a gente vai criar, tá? Fazer essa análise. Tentar entender qual é o problema, extrair os dados de entrada, identificar os processamentos e mostrar a saída. Então, vamos lá. Algoritmo calcula a média. Prova 1, P1, P2, P3 e média. Tipo real. Isso que a gente vai aprender depois, tá? Não se assustem até o momento. Então, início. Leia P1, leia P2, leia P3. Então, prova 1, prova 2, prova 3. Então, aqui nós temos o quê? 3 entradas no nosso algoritmo. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer o processamento, que é o quê? O cálculo da média. Vamos dizer que o cálculo da média é o quê? Prova 1, mais prova 2, mais prova 3, tudo isso dividido por 3. Por quê? Porque é uma média aritmética, né? Feito isso, a gente vai fazer o quê? Vai mostrar para o usuário o resultado desse processamento, que era a média. Vamos lá analisar de novo a essência do algoritmo. Tem um número finito de passos? Tem. Executa num tempo finito? Executa. Resolve o problema do usuário? Em princípio, resolve o problema do usuário. É um algoritmo bem definido? É um algoritmo bem definido. Então, aqui nós temos, entrada, são as 3 notas, processamento, que é o cálculo da média, e a saída, que é mostrar o valor da média. Conseguiram entender, pessoal? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, pessoal? Está tranquilo, a gente segue. Então, vamos lá. A linguagem algorítmica. As vantagens. Ela usa o português como base. Pode-se definir quais e como os dados vão estar estruturados. Passagem quase que imediata do algoritmo para uma linguagem de programação qualquer. Certo? A desvantagem. Existe a definição de uma linguagem não real para o trabalho. Então, a gente vai aprender aqui em português estruturado, porém, é uma linguagem que comercialmente ela não é aplicada, mas uma linguagem academicamente, ela é uma linguagem muito boa para desenvolver a lógica, tá? Até aqui, pessoal, porque daí nós deixaríamos essa parte de comandos e conceitos para a próxima aula. Agora nós estaremos abertos para tirar as dúvidas aí, as eventuais dúvidas. Tudo certo, professor? Pra mim tá tudo de boa. Por enquanto, galera. professor. Vocês conseguiram? Eu tinha visto um pouco de algoritmos nas férias, professor. Ah, certo, Júnior. Bacana.
Quem de vocês pode ligar o webcam, galera? Que daí a gente vai dar um print da tela aqui. Você não pode A minha não tá muito certa, mas... Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui, cancelar o compartilhamento da... Interrompeu. Ô, professor, fala pro Eduardo ligar a câmera, senão desconta a nota dele. Ô, Eduardo, vamos ligar a câmera aí, Eduardo. Então tá. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na... Eu sou a única menina, né? Eu acho que tu é a única menina aí, Ana. Não, é a Jorge também. Vamos ver se eu consigo. Tem uma forma aqui. A gente consegue... Deixa eu ver aqui. Vou botar tudo enquadradinho aqui, daí eu queria dar um print na tela. Mais ações. Entrar mostrando as ações. Não é aqui mostrar em tela inteira. Não consegui fazer o que eu queria. Era botar tudo enquadradinho. Vamos ver aqui. Acho que nós vamos deixar para a próxima esse print aqui, galera. Mas alguém... Vocês não ficaram com dúvida nenhuma, pessoal? De qualquer forma, amanhã eu vou estar subindo lá no Moodle a gravação dessa aula, tá? E se vocês tiverem dúvidas, podem me questionar lá pelo próprio Moodle ou pelo próprio WhatsApp, que assim que possível eu estou respondendo para vocês. Deixa eu ver aqui. Mostrar a anotação da reunião, manter a anotação. Tudo certo então, pessoal? Tudo certo. Deixa eu só o check tá saindo. Fechou. Então, se vocês não têm dúvida, a gente encerra a aula de hoje, tá? E a semana que vem a gente procede da mesma forma. Se no decorrer da semana aparecer alguma dúvida, sintam-se à vontade. Tranquilo, pessoal? Obrigado pela atenção, tá? Boa noite. Tenham uma boa semana, um bom semestre aí e se cuidem, tá, galera? Boa noite. Boa noite. Certo. Obrigado, professor. Boa noite. Imagina, obrigado também. Estamos às ordens aí, tá? Boa noite.